Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Juízes 19. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ela tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No quarto dia, ele se levantou cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: Comam alguma coisa e depois vocês poderão partir. Os dois se assentaram para comer e beber junto. Mas o pai da moça disse: Eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do quinto dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer. Espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando. É quase noite. Passa a noite aqui. Figue-se e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isso é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: Venha, vamos para nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: Não, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente do monte de Efraim, que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo e de onde vem? Ele respondeu: Estamos de viagem indo de Belém de Judá para uma região afastada no monte de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pães e vinho para mim e para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo à minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavar os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta. Gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: Não sejam tão perversos, meus amigos, já que este homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usar e fazer o que elas o quiserem. Mas nada faça com este homem, não cometa tal loucura. Mas o homem não quiser ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. E ele disse: Levanta-te, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em um jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e já as enviou
a todas as regiões de Israel. Todos que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessa desde o dia que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. A guerra entre os israelitas e os benjamitas. Então todo Israel, de Dan a Becebe, de Gileade, saiu como um só homem, se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispa. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400 mil soldados armados de espada. Os benjamins souberam que os israelitas haviam subido a Mispa. Os israelitas perguntaram: como aconteceu esta perversidade? Então Levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram minha casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso, Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isso que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, de cada 100 homens de 10 e cada 1.000 homens de 100, de cada 1.000 homens de 1.000, para conseguirem provisão para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que eles merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram, se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens à tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? A toga entregue esses canalhas de Gibeá, para que mataremos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir os seus irmãos israelitas. Vindo das cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada, que vieram da sua cidade, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 600 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar uma funda numa pedra, num cabelo, sem errar. Israel, sem os benjamitas, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus: quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam a mesma posição do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde, apresentaram holocausto e oferta de comunhão ao Senhor. Os israelitas consultaram ao Senhor. Naquele dia, e a arca da aliança estava ali. Efinéias, filho de Eliasé, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas. Uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos
Como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-lo para longe da cidade para a estrada. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posição em Baal-Tamar. E a emboscada israelita atacou da sua posição oeste de Gibeá. Então 10.000 homens dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro, os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos amados de espada. Então benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiaram na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os das emboscadas que eles fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós o derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a levantar-se da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate, e os homens de Israel que saíram da cidade os mataram ali. Cercaram os benjamitas perseguidos e facilmente os alcançaram na proximidade de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimão, os israelitas bateram 5.000 homens ao longo da estrada. Até Gibão eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espadas morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimão, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim, passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo que encontraram nela. Incendiaram toda a cidade por onde passaram. Que Deus abençoe assim sua palavra lida no dia de hoje.